As negociações oficiais de Donald Trump com Vladimir Zelensky e líderes europeus em Washington terminaram. Informações indicam que Zelensky e líderes europeus seguem em Washington para continuar as negociações, mas agora em um formato completamente diferente. Também ficou sabendo que Trump já ligou para o ditador Putin para contar a ele sobre o que foi discutido hoje na Casa Branca. E Putin concordou que é necessário organizar uma cúpula trilateral, mas disse que não seria entre Putin, Zelensky e Trump, e sim entre as delegações russa e ucraniana. Ainda não se sabe se serão em nível de líderes. Mas o que já está claro e conhecido são os vazamentos de informações de que Zelensky rejeitou completamente o chamado acordo de paz que o ditador Putin tentou impor. Ninguém pretende sair do Donbass. A Ucrânia não concordará com nenhuma concessão territorial e, em qualquer formato de negociações, primeiro deve haver um cessar-fogo e só depois qualquer negociação sobre o conteúdo desse acordo de paz. Também ficou sabido que a Ucrânia ofereceu a Donald Trump um contrato para compra de armas no valor de 100 bilhões de dólares. Isso deve ser o primeiro passo para garantir aquelas mesmas garantias de segurança que o presidente americano nos promete. Em geral, vamos agora fazer um primeiro balanço realmente concreto das negociações de hoje em Washington entre Trump, Zelensky e os líderes europeus. O que foi dito e a que conclusão chegaram hoje e como foi? Isso se deve ao fato de Trump ter ligado para Putin e conversado por 40 minutos logo após as negociações. E depois disso ele disse que começou a preparar um encontro entre Putin e Zelensky em um local que ainda precisa ser definido. Bem, e Trump declarou que a reunião trilateral realmente acontecerá com a participação de Putin, Zelensky e ele, o presidente americano. Agora vamos falar tudo em ordem. Meu nome é Alexei Petty, hoje já é dia 19 de agosto no nosso calendário. Antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, as negociações em Washington terminaram, elas duraram bastante tempo. Lembro que primeiro foi um encontro entre Zelensky e Trump, que durou cerca de 1 hora. Depois isso passou para um formato mais ampliado com a participação de líderes europeus. Lá estavam Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Alexander Stubb e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E todos eles discutiram as arquiteturas da segurança europeia no contexto do fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E então, logo após as negociações, o Financial Times, citando suas fontes, escreve que a Ucrânia ofereceu a Donald Trump um acordo de armas de 100 bilhões de dólares em troca de garantias de segurança. Mas dentro desse material apareceu um parágrafo-chave que esclarece tudo. Citação. A Ucrânia não aceitará nenhum acordo que inclua concessões territoriais à Rússia e insiste no cessar-fogo como o primeiro passo para um acordo de paz completo. E isso, como você entende, não é apenas algum truque diplomático. É uma estrutura sólida com a qual o presidente Zelensky agora sai da Casa Branca, com o apoio, é claro, da Europa. E além disso, como você entende, esses vazamentos de informação destroem toda a, digamos, dramaturgia de uma paz rápida, como queria alcançar Donald Trump, ou melhor dizendo, aquilo que Putin sussurrou para ele. Resumindo, Zelensky jogou no campo de Donald Trump, mas estabeleceu suas próprias regras nele. Não vamos ceder nem 1 centímetro de terra. Primeiro o cessar-fogo, depois qualquer negociação sobre o conteúdo do acordo de paz. Garantias de segurança. Isso não são só palavras e papéis, mas uma mecânica clara. Contratos, fornecimento de armamentos, financiamento, apoio ao exército, etc. Bem, e pelo que diz o material do Financial Times, a aposta de Zelensky não é apenas política, mas também financeira e militar. Essa ideia, como foi chamada, já vai além do pacote de 100 bilhões de dólares, é uma tentativa de converter futuras compras e a produção conjunta de armas em garantias de segurança reais e juridicamente estabelecidas. O Financial Times escreve diretamente no título do artigo: Ucrânia oferece a Trump um acordo de armas de 100 bilhões de dólares. Ou seja, Kiev está pronto para garantir esse escudo de garantias com dinheiro e contratos e não com algum tipo de comunicado, memorando ou anúncio para a imprensa.
Agora, sobre o nervo político dessa estratégia. Financial Times, em outro artigo. Hoje já escreveu sobre a missão de Zelensky no Salão Oval. Escreveu que a missão dele era enfatizar a linha vermelha da Ucrânia. Zelensky não vai entregar a Putin os territórios que permanecem sob controle da Ucrânia. Ou seja, qualquer troca de terras que foi mencionada depois do Alasca, depois do encontro entre Trump e Putin, é inaceitável para Kiev por definição. Vou adicionar outro fato do Financial Times. Na cúpula em Anchorage, Putin exigiu controle total sobre a parte restante do Donbass, das regiões de Donetsk e Lugansk, em troca de uma suposta paralisação da linha de frente. Para a Ucrânia, isso é uma grande desvantagem na defesa e, infelizmente, pode-se dizer que é um ponto a favor do argumento de que a futura guerra será retomada. Por isso, primeiro fala-se em cessar-fogo e só depois em uma estrutura maior para um acordo de paz. O que há do outro lado da mesa? De um lado está a Ucrânia, do outro Donald Trump. E agora, segundo o Financial Times, o lado americano está jogando a carta das garantias de segurança para a Ucrânia fora da OTAN. Segundo Trump, os Estados Unidos da América ajudarão a reforçar a defesa de Kiev após a guerra. Trump, como vocês sabem, está sugerindo a ideia de uma reunião tripartite com Putin e Zelensky. Isso parece uma ponte entre paz rápida e segurança duradoura, mas sem pilares, é apenas decoração. Por isso Kiev insiste tanto na questão do cessar-fogo, que isso deve ser o primeiro passo. Sem cessar-fogo, a delegação ucraniana insiste. As garantias viram retórica e as negociações ocorrem sob o estrondo da artilharia. A vantagem fica com quem, naquele dia, desculpa a expressão, tem o cano mais longo. Bem, entendemos que se a Rússia está aumentando a produção de munições, então o cano mais longo será o dela. Por isso, sem um cessar-fogo, ninguém pretende avançar. Zelensky deixou isso claro hoje para europeus e Trump. A Reuters completou o quadro. A agência registra que Zelensky viajou cercado por europeus. É uma tentativa de fechar o corredor para um acordo prejudicando terceiros. A Reuters também descreve o núcleo das exigências de Moscou. Entregar à Rússia mais territórios da região de Donetsk em troca de uma suspensão. Resposta de Kiev. No texto do material da Reuters pode-se dizer de forma absolutamente direta: negociações, sim, mas a partir das linhas de frente atuais e dentro da Constituição, onde, é claro, não há presentes para o agressor. E isso segue a linha do Financial Times, sem concessões territoriais, e o cessar-fogo não é prioridade. Só para entender por que a delegação ucraniana, liderada por Zelensky, hoje insistiu tão fortemente que primeiro é necessário um cessar-fogo. Para entender que isso não é um capricho, mas sim uma mecânica bem estruturada, uma engenharia. Basta olhar para a lógica do dia de hoje. A questão é que Donald Trump publicamente, como se diz, levantou a sobrancelha diante da ideia de um cessar-fogo antes das negociações. Como quem diz, isso não é obrigatório. Donald Trump declarou hoje que, em geral, para chegar a um acordo de paz, não é necessário cessar fogo em toda a linha de frente. Ele só passou a falar isso após o encontro com Vladimir Putin. Antes defendia o cessar-fogo antes de qualquer outra coisa. Para a Ucrânia, negociações sob fogo são negociações em, uma espécie de plano inclinado. Porque enquanto você discute sobre uma vírgula no texto onde ela deve estar, o inimigo muda a posição das baterias, testa a resistência da defesa antiaérea ucraniana, continua bombardeando cidades pacíficas ucranianas. Isso pode durar semanas ou meses. Enquanto vocês acertam a versão final do acordo de paz, aqui vai uma vírgula ou aqui vai uma vírgula. Isso não serve para a Ucrânia. Por isso, a fórmula de primeiro cessar fogo, depois um quadro de paz, não é idealismo, não é capricho, não é um desejo, é uma tentativa de colocar as negociações, afinal, em uma base estável. E vamos voltar aqui ao acordo de 100 bilhões de dólares. O que significa esse super pacote na prática, como foi chamado, em poucas palavras? Lembro que Zelensky propôs a Trump fechar um contrato comercial de 100 bilhões de dólares para a compra de armas americanas. Em primeiro lugar, ele transforma aquelas garantias de segurança, que eram apenas um mantra político, em uma série de contratos. Defesa antiaérea Patriot, Ucrânia pronta para comprar cerca de 10 unidades. Mísseis de longo alcance, compramos, é nosso, e atacamos onde quisermos. Munições, produção e manutenção de armamentos, etc. Em segundo lugar, esse super pacote de armamentos estabelece um automatismo, ou seja, nos contratos são firmados para anos à frente,
com gatilhos para o caso de violação do cessar-fogo. Em terceiro lugar, essa mesma carga é distribuída. Os Estados Unidos da América assumem uma parte, a Europa outra, e a Ucrânia também assume uma parte desse fardo. Não só com palavras, mas também com dinheiro, produção e logística. Por fim, isso é um sinal para Moscou de que a paz que Putin quer alcançar não vai impedir o rearmamento da Ucrânia. Pelo contrário, um acordo de paz, no final das contas, só vai consolidar esse rearmamento da Ucrânia. É isso. Não há caminho de volta. E esse super pacote de 100 bilhões de dólares só reforça isso. Isso faz parte das garantias de segurança se olharmos para a situação de forma madura, não no papel, mas de maneira concreta. E aí o Financial Times coloca essa ideia na manchete. Não é por acaso, porque essa é a primeira alavanca nas mãos da Ucrânia nas negociações com a Casa Branca. E aí o Financial Times escreve que a Ucrânia insiste no cessar-fogo como o primeiro passo para um acordo de paz completo. Isso está de acordo com a lógica pública de Zelensky, que a Associated Press hoje resume como disposição para uma reunião trilateral, mantendo a condição básica, integridade territorial e garantias reais de segurança. Ou seja, Kiev não sai da sala, Kiev simplesmente tira a faca da mesa e avisa que, desculpe, se for preciso, vamos usar os talheres, vamos agir de forma adequada. Não é o contrário? Deixe tumultuar, a guerra segue, brincaremos com as vírgulas e não haverá cessar-fogo após assinaturas de documentos. E a Europa, como já discutimos hoje, meio que repete essas palavras. A Europa diz que as fronteiras não mudam pela força, nenhuma restrição, forças armadas da Ucrânia, nenhuma desmilitarização vai acontecer e assim por diante. Depois, após o Alasca. Trump gosta muito de repetir que Zelensky pode acabar com a guerra quase imediatamente. De fato, sim, Zelensky pode acabar com a guerra quase imediatamente, mas com uma linha vermelha. Quase imediatamente, sim. Mas se primeiro houver cessar-fogo e nenhuma troca territorial. Continuação. E aí surge o show que vai, explodir nos próximos dias. Washington está buscando um momento político rápido. Eles precisam anunciar rapidamente e de forma bonita que terminaram mais uma guerra. E a Ucrânia está buscando mecanismos sólidos e esses mecanismos sólidos ainda precisam ser desenvolvidos. Não dá para se encontrar com Putin por 3 horas. Depois, mais 3 horas com os europeus, Zelensky sair e dizer: pronto, alcançamos a paz. Não, esse é um processo muito complicado e tudo precisa ser cuidadosamente elaborado. Por isso, 100 bilhões de dólares não são sobre dinheiro, é sobre velocidade. Contrato não é um comunicado de imprensa, é produção, são entregas, são datas claramente especificadas. E nesse caso, os Estados Unidos da América não nos prometem proteção. Não, eles a entregam conforme o cronograma, com assinatura, para muitos anos à frente. Esse é o acordo com o qual a Ucrânia concorda. E o que acontecerá se o cessar-fogo não for a primeira etapa e Trump insistir que não é necessário nenhum cessar-fogo? Só é preciso sentar e assinar alguma coisa. Mas então qualquer documento se tornará uma pausa para o conserto da máquina militar russa. E as garantias de segurança se transformam em um conjunto de palavras genéricas, frases comuns, que simplesmente vão se perder, nos relatórios matinais dos bombardeios russos. Por isso, o Financial Times destaca que a Ucrânia não aceitará acordo com concessões territoriais. Não só por orgulho, mas também porque isso destrói a geometria da defesa e legitima a força como método. Aqui, União Europeia e Ucrânia concordam, nenhum acordo que ceda territórios. E, por fim, sobre o preço político. Se a Casa Branca tentar impor um acordo sem cessar-fogo e com trocas entre aspas de territórios, vai enfrentar a recusa da Ucrânia e a resistência da Europa, que foi exatamente o que aconteceu hoje. A Reuters já descreve o chamado cordão europeu em torno das negociações. O Financial Times relata que Zelensky rejeita claramente a questão dos territórios. O resultado desse cenário pode não ser o fracasso da paz, mas apenas uma reinicialização da estrutura. Ou seja, primeiro, ainda assim, o cessar-fogo como um teste de boa-fé. Putin, prove que você quer a paz. Cessar-fogo. Completa, total e incondicional. Depois uma garantia de segurança juridicamente bem definida, com contratos de longo prazo e um mecanismo de assistência automática. O que aciona, como e quando? Assim,
O acordo pode ser apresentado ao eleitor dos Estados Unidos da América sem afetar a segurança da Europa. Em princípio, isso vai agradar a todos, exceto talvez aos russos mal lavados. E para concluir, vou resumir muito brevemente o que foi dito hoje. Também pode ser resumida em uma breve conclusão sobre a dinâmica das negociações em Washington. A Ucrânia não aceitará nenhum acordo com concessões territoriais e a Ucrânia insiste em um cessar-fogo. Como no primeiro passo dos Estados Unidos da América, prometem se envolver no fortalecimento da segurança da Ucrânia após a guerra. E entre essas linhas haverá uma negociação real, se quiser, de posições. Se o cessar-fogo for o primeiro passo e o envolvimento dos Estados Unidos da América, чем больше на contrair, tenha isso em mente, Amélie. O acordo de paz nos garantiu uma paz duradoura a longo prazo, com garantias claras de segurança. Curiosamente, não houve nenhuma coletiva de imprensa depois, ou seja, nenhuma dessas reuniões hoje em Washington teve isso. É óbvio que eles continuam negociando. E agora Trump já declarou que teve uma reunião muito boa com os ilustres convidados, listou todos eles. A reunião continuou com negociações. No Salão Oval discutiram garantias de segurança para a Ucrânia, que podem ser fornecidas por países europeus em coordenação com os Estados Unidos da América. Depois Trump escreve: hoje todos estão muito felizes, possibilidades de paz entre Rússia e Ucrânia. No final da noite liguei para o presidente Putin e comecei a preparar o encontro entre os presidentes Putin e Zelensky, cujo local será definido posteriormente. Após esse encontro, teremos uma reunião tripartite, 2 presidentes mais eu. Esse é um ótimo começo para uma guerra que dura quase 4 anos. Lembro, 11 anos. Vens, Rubio Vitkov, obrigado pela coordenação entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, ou seja, Trump está claro que, como queria, organizou primeiro um encontro com Putin, agora com Zelensky, e agora sonha em organizar uma reunião trilateral. Mas eu duvido muito que Putin aceite um encontro bilateral com Zelensky, duvido muito mesmo. E a equipe de Putin já respondeu que sim, não confirmaram a conversa com Trump, mas disseram que concordaram com o encontro das delegações ucraniana e russa, delegações, ou seja, não Putin e Zelensky. Mesmo assim, os jornalistas do Axios escrevem que esperam realizar um encontro entre Putin e Zelensky cara a cara até o final de agosto. Ainda não está claro se isso vai dar certo, considerando que as posições das partes são completamente opostas. Aqui eu deixo reticências. Amigos, escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.